Saudações, amados irmãos, graça, misericórdia, paz e amor seja com cada um de nós, em nome do nosso Senhor Jesus. Que privilégio poder estudar mais uma vez a Santíssima Palavra de Deus. E hoje o assunto é sobre as duas linhagens de Gênesis capítulos 4 e 5. O primeiro texto que vamos analisar está em Gênesis 3,15, que diz assim: E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, ou seja, a semente de Satanás, e a sua semente, a semente da mulher. E você vê duas sementes, duas linhagens, tá? E ela, a mulher, a igreja, a semente da mulher no caso, né? A semente da mulher ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Se você pega o livro de Gênesis, você vê em miniatura a essência de toda a mensagem adventista. Se nós tivéssemos somente o livro de Gênesis, poderíamos falar em boa parte, em muitos aspectos, a essência da mensagem adventista. Por exemplo, em Gênesis 1, você vê a criação. Nós somos criacionistas. Cremos na criação. Criacionistas estritos, não criacionistas híbridos, ou seja, mais ou menos evolucionista e criacionista ao mesmo tempo. Não. Somos criacionistas estritos. Cremos na criação. A semana literal de 7 dias de criação. Então somos criacionistas. Deus criou todas as coisas, inclusive criou o homem e a mulher. Em Gênesis 1 ainda vemos alimentação. Gênesis 1:29, alimentação correta. Antes mesmo do casamento e antes mesmo do sábado, Deus deu alimentação correta para nós, para que possamos ter uma vida de plenitude, de saúde, para que possamos adorá-lo verdadeiramente em espírito e em verdade. Gênesis 1. Temos a mensagem da alimentação, da dieta vegetariana. Não é novo, isso é já logo no início, certo? A partir do Gênesis 2, você vai ver o sábado, né? Gênesis 2, verso 1 a 3. E no mesmo capítulo você vai ver o casamento. Gênesis 2, casamento. E além do casamento, Gênesis capítulo 2, podemos ler alguns versos aqui, né? Depois vamos entrar na linhagem, tá? Vamos entrar e vocês vão entender por que eu estou fazendo essa pequena introdução. Você entenderá mais na frente. No Gênesis 2, aí você verá o sábado primeiro, né? Assim os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. E no sétimo dia Deus terminou o trabalho que havia realizado. Ele descansou no sétimo dia de toda sua obra, todo o seu trabalho que havia feito. Ele descansou. Gênesis 2, aí você encontra a doutrina do sábado. Em Gênesis 2 também encontramos o casamento, né? E também a mensagem, antes mesmo que vai falar do casamento, Deus vai falar da mensagem do campo. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou num jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. A mensagem do campo. Certo? E depois de mostrar a mensagem, né? Viver na natureza. Deus não colocou Adão num palácio, numa cidade. Ele deu um lar exemplar. Ele não vai falar isso no Patriarcas e Profetas. Leia esse primeiro capítulo. Falar sobre isso.
Tá? Então, o verso 15, mensagem do campo. O mais natural possível, cultivar. Quando você mora no campo, você planta. E você ora a Deus para que Deus abençoe, para que a planta cresça. Você vê a mão de Deus ali. Quando falta chuva, você faz uma oração para que Deus envie a chuva. Campo, devidamente entendido, as pessoas que são espirituais, o campo ajuda muito ainda. Tá? Aí vem um casamento, verso 18. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. É o casamento. Verso 19. Você vê o domínio de Adão com os animais, interação entre o homem e os animais, campo, casamento, sábado. Gênesis 2. Aí no Gênesis 3, aí vem a queda, né? Você vai ver a queda ali, infelizmente. Então, se o Adventista tivesse somente o livro de Gênesis, tem como defender a mensagem adventista em vários pontos. É o início. Nós somos o único povo que defende todas as doutrinas ali, em Gênesis. E em Gênesis também temos a mensagem do reino. Está todo aí, irmão. O resumo, né? De tudo que iria acontecer. Então Gênesis começa assim, e aí no Apocalipse se encerra. O mesmo Espírito que durante mais de 1500 anos inspirava os homens a escreverem a palavra, começando com Moisés até João, o revelador, é o mesmo Espírito. Então Deus tem uma agenda, ele vai revelando aos poucos, mas logo no primeiro livro ele dá o esboço e fez um resumo, a mensagem em cápsulas, tipo assim, um resumido, todo, criação, aí alimentação, depois o sábado, mensagem no campo, casamento, enfim, Gênesis é tudo isso aí. E o mais impactante está nas duas linhagens que hoje vamos analisar de forma bem mais abrangente, como que fizemos, né? No culto de meditação ontem. Diz assim, que as duas linhagens, o grande conflito entre o bem e o mal. Você vai ver isso bem logo nesses dois irmãos. Caim representa a rebelião contra Deus, é um símbolo contra Deus. Rebelião. O primeiro grande apóstata, né, da humanidade, como homem, né, grande rebelde contra Deus. Foi lavrador da terra. E ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha só. Trouxe do fruto. Mas será que Caim não sabia que não é fruto da terra? Não sei o que ele trouxe. Será banana, manga, batata? Não sei o que ele trouxe. Figo, arroz, feijão? Não sei. Mas trouxe do fruto da terra. O que ele cultivou ali, pegou e trouxe como oferta ali. Desagradando a Deus. Tipo assim, nós não precisamos da tua oferta. Não precisamos do Messias, do Cordeiro. Nós temos outro meio. Aí está. Pegou banana, mandioca, sei lá que ele colocou lá em cima do altar, um falso altar, uma falsa adoração. Deus não se agradou. Mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. Deus não olhou, com certeza. E o Abel? O Abel é o símbolo, é o tipo do povo fiel de Deus. O primeiro mártir. Ele foi pastor de ovelhas.
igual Jacó, igual Davi. Primeira vez que se menciona aí na Bíblia, né? Pastor de ovelha. Tem a ver com Abel, mártir. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Lógico, Abel fez o que estava certo. Caim não. Então sempre você vai ver os cainitas e os abelitas. Os cainitas, eles vão querer adorar a Deus do jeito deles. Deus diz, é um cordeiro. Não, vou trazer fruto da terra. E Abel, como pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas com sua vara, a vara do pastor, primeiro pastor mencionado na Bíblia. Então, com sua vara do pastor, alimentando, cuidando, ele faz exatamente o que Deus mandou fazer. Abel. Então sempre você vai ser ou um cainita em rebelião contra Deus, ou um abelita sendo o pastor das ovelhas, cuidando das ovelhas do Senhor, de forma espiritual, lógico, né? Indo atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, indo atrás das ovelhas perdidas da tua própria casa, como pai, como mãe, cuidando da tua família. Mas você tem que ir lá com a vara. Veja bem, quando Jesus mandou os discípulos para ir atrás, né, resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, em Marcos capítulo 6, se não me engano é capítulo 6, ele diz assim, olha, não levem nada, não levem roupa, dinheiro, tal, mas não esqueça da vara, não esqueça do cajado do pastor. Tem que levar o cajado, a vara do pastor. Então essa questão de vara do pastor, vara para cuidar das ovelhas, e vem desde Gênesis. Gênesis 4, aqui ó. Abel foi pastor de ovelhas. Então nós como pastores também, das ovelhas perdidas da casa de Israel, e como Cristo tem uma mensagem para eles, porque eles estão em perigo, as ovelhas perdidas da casa de Israel, antitípica, a casa de Israel de hoje, que é a igreja adventista do sétimo dia, o povo está aí dentro e não sabe quase nada. Enquanto tem um juízo prestes a acontecer, o juízo vai iniciar na casa de Deus, sua igreja, e o povo não sabe. Na verdade, o povo está muito ansioso de pregar fora, achando que as pragas logo vão cair, enquanto Ezequiel 9 acontece antes. O povo está muito ansioso de resgatar Babilônia, enquanto a própria casa de Deus está perdida. Andam como ovelhas sem pastor. Então você, como Abel, tipo, né, que é o tipo, você é o antítipo, tem que ir lá como pastor de ovelhas e resgatar as ovelhas do Senhor. Mas veja, ao fazer isso, com certeza você vai cair no desagrado de Caim. Caim era o irmão maior. Caim era o irmão maior, aquele que deveria conduzir Abel, que foi o primeiro que nasceu, o primogênito. Caim foi treinado nas coisas de Deus. Aliás, Adão e Eva pensavam que era o Messias logo. Mas pensava que era já o Messias. Enfim, que grande decepção, né? Se tornou o grande rebelde, o grande apóstata, filho de Belial, que se caiu. Infelizmente. Grande rebelde. O grande apóstata. Enfim, ao querer fazer a vontade de Deus, os cainitas vão te perseguir. Sim. Lembra que Caim e Abel eram da mesma mãe, mesma igreja, da mesma casa.
da mesma congregação. Caim era aquele que, tinha que ser o pastor, né? o primogênito, né? Sobre os primogênitos caía essa responsabilidade de, na ausência do pai, eles seriam o sacerdote do lar, aqueles que iam conduzir o lar, né? Mas, infelizmente, Caim ouviu a voz do inimigo e se tornou um grande e terrível servo do inimigo, de Satanás, indo no caminho totalmente errado. Certo? Continuando aqui. O grande conflito entre o bem e o mal, Caim, o nome. Caim significa lança. Outras palavras também significa aquisição. Com relação a coisas terrenas. Caim foi o grande, correndo atrás das coisas materiais. Sim. Outra hipótese sugere que este nome tenha uma associação com o termo Caná. Isso é só hebraico, né? Caná, que significa obter possessão. Que o próprio nome é aquisição, né? Adquirir um filho, aqui, quando a Eva viu ele, né? Caná, Caim. No entanto, fora do âmbito religioso, Caim possui outra conotação relacionada com a ideia de aquisição. Obter possessão, lança, aquisição, enfim, é o nome dele, o significado, né? Abel, frágil, significa frágil, vapor, névoa. Rebel, significa respiração, frágil, né? Igual o Salmo 103 diz: quanto a homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, ou seja, como Abel. Assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai. A nossa vida é efêmera, passa logo. Por causa do pecado. É isso que quer dizer Abel. Tá? Alguns textos do Espírito Profecia. Patriarcas e Profetas, página 40, diz: Caim e Abel, filhos de Adão, diferiram grandemente em caráter. Abel tinha um espírito de fidelidade para com Deus. Via justiça e misericórdia no trato do Criador com a raça decaída. E com gratidão aceitou a esperança da redenção. Caim, porém, acariciava sentimentos de rebeldia e murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra e sobre o gênero humano, em virtude do pecado de Adão. Permitiu que a mente se deixasse levar pelo mesmo conduto que determinara a queda de Satanás, condescendendo com o desejo de exaltação própria e pondo em dúvida a justiça e a autoridade divinas. Olha só como era Caim, né? Duvidava de Deus. Ele achava que Deus era um tirano. Isso foi assim que ele pensava, Caim. Permitiu que a mente se deixasse levar pelo mesmo conduto que determinou a queda de Satanás. Ele estava correndo atrás de exaltação própria. Ele acariciava sentimentos de rebeldia, murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra. Isso está em Patriarcas e Profetas. Patriarcas e Profetas, página 40, parágrafo 1. Isso está na página do aplicativo, ou na página oficial, né? No livro, por isso, é diferente. Tá? Então, mas como Abel, nós somos como peregrinos e estrangeiros na terra, uma terra amaldiçoada pelo pecado. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim,
pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus capítulo 11, verso 4 e o verso 13. Claro, Abel, símbolo de todos nós. Neste mundo dominado pelo pecado, antes da sua purificação total, antes da aniquilação total do pecado, que só vai acontecer depois do milênio, nós somos aqui como estrangeiro peregrino na terra. Porque Adão perdeu o direito de ser o príncipe, o governador desse mundo, né? Porque Deus criou e entregou na mão de Adão, Gênesis capítulo 1 e o Salmo 8. Salmo 8. Só que quando Adão pecou, Satanás usurpou esse domínio, e ele, Satanás, se tornou o príncipe deste mundo. Então qualquer pessoa que abraça a salvação torna-se um alvo de Satanás. E nós nos tornamos peregrinos e estrangeiros na terra até sua completa purificação, até a aniquilação completa de Satanás, seus demônios e até o próprio pecado que nunca mais existirá. Daí a terra se tornará a ser o nosso lar eterno, como tinha que ser. Então Abel entendeu isso. Entendeu. O pecado entrou, então, se você quer fazer a vontade do Senhor, você vai ser perseguido, vai ser odiado por Satanás, tem um inimigo. Então Abel entendeu isso. Caim não. Caim viu tudo isso estava errado. Então, depois do pecado, os que iam viver neste mundo se tornaram estrangeiros e peregrinos na terra. Uma vida curta e efêmera, como um sopro ou como um vapor. Daí vem o nome Abel, que é um tipo de todos os que vão herdar a vida eterna. Porque a nossa vida é curta aqui. Mesmo os nossos antepassados lá no início viviam quase 1000 anos. Mas o que é 969 anos, como a vida de Metusalém, comparado a 1 milhão de anos? Não é nada. Porque quem vai herdar a vida eterna, nossa vida vai ser medida com a vida do próprio Deus. É por isso é chamado vida eterna. Não vai ter fim. Então, com a entrada do pecado, nos tornamos mortais, nós nos tornamos assim efêmeros. Entrou a morte. Abel entendeu isso. Caim não. Caim talvez entendeu, mas se rebelou contra Deus. Acariciava sentimento de rebeldia, de rebelião contra Deus. Isso é muito sério. Mais um texto da inspiração. Patriarcas e Profetas, página 46. Agora as duas linhagens, né? Sete e Caim. Vamos falar agora de Sete. Caim vai matar Abel, né? Você sabe que matou Abel, aí em lugar de Abel, agora Deus vai dar a Eva um outro filho, né? Cujo nome era Sete. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então, se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, verso 26. Os fiéis haviam antes adorado a Deus, mas como aumentassem os homens, a distinção entre as duas classes se tornou mais assinalada. Havia uma franca profissão de fidelidade para com Deus por parte de uma, olha só, havia uma franca profissão de fidelidade para com Deus por parte de uma, e assim como de desdém e desobediência havia por parte da outra. Como se fosse a luz e as trevas. É como se fosse a água e o óleo.
Você pode colocar água no óleo no mesmo recipiente. Não se misturam. A água vai ficar de um lado, o óleo do outro lado. Eu creio que a água fica embaixo, né? O óleo em cima, né? É isso. Uma franca profissão de fidelidade por parte de uma classe e como de desdém e desobediência, rebelião contra Deus por parte da outra. São duas classes. Aí se cumpre Gênesis 3,15. Entre a semente de Satanás e a semente da igreja, da verdadeira igreja do Senhor. Não tem como conciliar a luz e as trevas. Ah, mas eu sou adventista, mas eu faço um monte de coisa do mundo. Então, deixa eu falar, você não é adventista. Ah, eu sou batizado na igreja, mas como tudo, visto qualquer coisa, vou nas festas, né, ouço música de balada, não estou nem aí, música mundana, sertanejo, enfim. Então, você não é adventista. Isso não é. Você acha que é, mas não é. Não é adventista. Não tem como considerar a luz e as trevas. Continuando aqui. Antes da queda, nossos primeiros pais haviam guardado o sábado, que fora instruído no Éden, e depois de sua expulsão do paraíso, continuaram sua observância. Haviam provados os amargos frutos da desobediência e aprenderam o que todos os que pisam os mandamentos de Deus, mais cedo ou mais tarde, aprenderão que os preceitos divinos são sagrados e imutáveis, e que a pena da transgressão certamente será infligida. Então, quem pisa os mandamentos, um dia vai receber a pena da transgressão, a não ser que se arrependa, e mesmo assim, arrependendo-se, tem as consequências, muitas vezes, né? Então, Adão e Eva entenderam isso. Continuando o texto aqui, dizendo: o sábado foi honrado por todos os filhos de Adão que permaneceram fiéis para com Deus. Mas Caim e seus descendentes não respeitaram o dia em que Deus repousara. Escolheram o seu próprio tempo para o trabalho e para o descanso, sem consideração para com o mandamento expresso de Jeová. Então, olha só o que fazia Caim. Deus repousou no sétimo dia para dar o exemplo. Adão mesmo, depois do pecado, guardou o sábado. Nossos primeiros pais guardaram. E todos os servos fiéis de Deus, todos os filhos de Adão, né, que permaneceram fiéis a Deus, guardaram o santo sábado. Mas Caim e seus descendentes não guardavam o sábado. Na verdade, eles eram a descendência da perdição. Eles se rebelaram contra Deus e determinaram que não vão seguir Jesus, não vão seguir os mandamentos. É isso mesmo que diz Caim no dia que matou Abel. Por isso ele não está certíssima nessa colocação, porque as próprias palavras de Caim falam isso. Gênesis 4, verso 13. Abra sua Bíblia. Olha só o que diz. E Caim disse ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Eis que tu me expulsaste neste dia da face da terra, e de tua face eu estarei escondido. Em outra versão diz: de tua face me esconderei. Aqui na King James diz: de tua face eu estarei escondido. Eu vou me esconder de ti. Você está me expulsando, então vou sair mesmo da tua presença, vou me esconder. Na verdade, não é que Deus estava expulsando Caim. Caim mesmo não queria saber de Deus. Caim escolheu desprezar o plano da salvação. Caim queria outro meio de salvação. Caim não queria saber nada do plano da salvação. Deus diz assim: olha, dá um cordeirinho,
Caim diz, não, eu vou dar fruto da terra, talvez vou trazer banana, mandioca, fruto da terra que ele colheu ali. Então, Deus não expulsou Caim da sua presença. Aí ele mesmo se afastou de Deus. Porque como que Deus ia tirá-lo da presença se Deus vem para salvar? Só que Caim não quis saber. Ele tinha seu próprio plano, sua própria agenda, então não tinha como mesmo ser salvo, porque não queria. Não queria. Ok? Daí, por que ele falou isso? Deus mesmo diz, tu vai ser fugitivo e errante da terra, por causa que tu matou teu irmão. Derramou sangue. Será fugitivo e errante da terra. Tá? E a terra não vai dar sua força porque abriu a boca para beber o sangue do teu irmão. Tu fez um crime, Caim. Por que tu fizeste isso? E quando Deus perguntou para Caim, qual foi a resposta? Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele disse, eu não sei. Olha o mentiroso. Sou eu guardador do meu irmão? Por que você está perguntando por mim? Por que está perguntando por mim? Onde está ele? Sou eu guardador do meu irmão? Eu não estou nem aí por ele. Se morreu ou não morreu, é aquele que diz, e também mentiu mesmo. Eu não sei, né? Tinha matado, né? Aí Deus vai dar a sentença, olha, Caim, tu fez isso, tu fez aquilo, tu não deu cordeirinho, tu trouxe fruto da terra, que eu não pedi, eu pedi cordeirinho. Tá? Caim rejeitou Jesus, rejeitou o plano da salvação. E quando Deus se agradou da oferta de Abel, aí viu mal. Isso que faz o pecado. Deus diz, olha, tem que fazer isso. A pessoa diz, não, eu não vou fazer. Vou fazer aquilo. Olha, fulano, tem um buraco aqui, como diz uma irmã querida, né? Estava explicando uma situação. Ela disse, olha, tem um buraco aqui. Não, entre no buraco, cuidado. Vou me lançar no buraco para ver se está fundo. Como se Deus dizendo não faça, e a pessoa diz, não, aí que eu vou mesmo. Vou entrar no buraco para ver se está fundo. Se está realmente perigoso. Então, mas o que fez Caim? Deus diz, não faça isso, traz o cordeirinho, faz aquilo. Caim foi bem treinado nas coisas de Deus. Também Abel, né? Adão e Eva treinou esses dois meninos muito bem. Então, quando ele matou seu irmão, ele mentiu, né? Disse que não sabia. Sou eu guardador do meu irmão. Então, assim as pessoas que não se preocupam com o bem-estar das pessoas. Dos seus próprios irmãos, da mesma família, da mesma igreja. Sou eu guardador do meu irmão, não me interessa. Será que nós somos assim também? Isso é importante. Somos todos guardadores do nosso irmão, temos que cuidar deles. Cuidar deles, fazer sua parte, mostrar o que eles devem fazer. Continuando aqui no Gênesis 4, verso 15. 14, né? Então aqui, verso 14, mais uma vez, na última parte. E de tua face eu estarei escondido, e serei fugitivo e errante da terra. E acontecerá que tudo aquele que me encontrar me matará. E Deus, na sua misericórdia, vai dizer para Caim, olha, vou te proteger, Caim. Vou te proteger, não vou te matar. Pois se Deus matasse ele, as pessoas iam dizer, olha, que ruim, Deus é ruim, matou o pobre Caim. Eles iam até esquecer que ele matou Abel. E eles iam inventar todo tipo de história. Não, Abel provocou ele provocou, zombou dele. Quando Deus se agradou da oferta do Abel, Abel ficou rindo na cara dele. Então, Abel mesmo provocou a situação. A Satanás faz isso. Então, Deus não matou Caim. Vai deixar que Caim desenvolvesse o caráter dele, e daí, pelas suas próprias obras, as pessoas iam ver, e o mundo que não pecaram, estavam atentos para ver o que o pecado ia fazer no mundo dele, na casa deles, no planeta deles, caso tivessem obedecido à voz de Satanás. Então Deus, na sua misericórdia, Ele nos suporta
É somente ele, somente Deus, é por isso o nome dele, amor. Ele poderia executar Caim na hora. Caim mentiu, na cara dura, mentiu. Ah, eu não sei onde está ele. Eu não sou guardador dele. Claro, você é o primeiro. Você é primogênito, tem que guardar teu irmão, tem que proteger ele. Ah, não sou guardador dele, sou eu guardador dele, guardador do meu irmão. Eu tenho que cuidar dele. Então, enfim. Então Deus poderia matar Caim. Fulminar ele com um raio, executar ele com seu juízo. Caim merecia. Matou Abel inocente, o inocente Abel. Mas Deus não fez isso. Mas um dia vai chegar um tempo do juízo, né? Chega um tempo do juízo. Deus é amor, mas também ele é justiça. Ele adverte, até certo ponto, aí depois entrará a ação da justiça divina, certo? Então aqui, e o Senhor disse, portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim, não é uma marca literal, né, que as pessoas podiam ver, para que qualquer que o achasse não o matasse. Então Deus deu uma proteção sobre Caim, né? Uma proteção para que as pessoas não matassem ele. Ok? Sim, irmãos, é terrível isso aí. O que mais? Vemos que Caim não guardava mais o sábado. Caim se rebelou contra Deus. Caim não acreditava no sacrifício de Jesus. Ele tinha outro estilo de adoração, uma adoração própria a ele, né, que ele inventou. Na verdade, que ele recebeu de Satanás. Satanás sussurrou no ouvido dele, né? Faça isso, faça aquilo. E ele veio com outra forma de adoração. E quem mais fez Caim? Vamos agora. Vamos continuar no livro Patriarcas e Profetas. Página 46 ainda. Recebendo a maldição de Deus, Caim se retirou da casa do pai. Escolheu a princípio para si a ocupação de cultivador do solo. E então fundou uma cidade, chamando-a pelo nome do seu filho mais velho. Gênesis 4:17. Saiu da presença do Senhor, rejeitou a promessa do Éden restaurado. Olha só o que fez Caim. Rejeitou a promessa do Éden restaurado, a fim de buscar suas posses e alegrias na terra sob maldição do pecado. A fim de buscar posses e alegrias na terra sob a maldição do pecado, ficando assim à frente daquela grande classe de homens que adoram o Deus deste mundo. No que diz a respeito aos meros progressos terrestres e materiais, distinguiram-se os seus descendentes, ou seja, eles eram muito mais avançados, questão de progresso terrestre, casas e tal, enfim, materiais, coisas materiais, né? Eles distinguiram-se seus descendentes. Não tomavam, porém, em consideração a Deus e estavam em oposição a seus propósitos em relação ao homem, ao crime de assassínio, assassínio, para o qual Caim abrira o caminho. Lameque, o quinto descendente, acrescentou a poligamia e desafiador jactancioso, reconhecia a Deus apenas para inferir da vingança sobre Caim a certeza para sua própria segurança. A certeza para sua própria... Só um pouquinho aqui. A certeza para sua própria segurança. Abel levara a vida pastoral, habitando em tendas ou barracas. E os descendentes de Sete seguiram o mesmo método de vida, considerando-se estrangeiros e peregrinos na terra, a buscar uma pátria melhor, isto é, a celestial. Então Abel tinha uma vida mais simples, né? Vida pastoral, pastor de ovelhas.
habitando em tendas, em barracas, igual que Abraão, Isaac e Jacó, né? Eles também se consideravam como peregrinos e estrangeiros na terra, tá? E Sete também seguiu o mesmo caminho. Agora veja a questão, continuando aqui. Por algum tempo as duas classes permaneceram separadas, ou seja, descendentes de Caim e os descendentes de Sete, né? As duas classes permaneciam como separadas. A descendência de Caim, espalhando-se do lugar em que a princípio se estabeleceu, dispersou-se pelas planícies e vales onde os filhos de Sete haviam habitado. E os últimos, para escaparem de sua influência, ou seja, esses últimos aí está se referindo aos descendentes de Sete, né? Para escaparem de sua influência contaminadora, retiraram-se para as montanhas, né? E ali fizeram sua morada. Enquanto durou essa separação, mantiveram em sua pureza o culto a Deus. Então, enquanto eles ficavam separados, o culto a Deus estava em sua pureza. O culto a Deus, né? Mantiveram em sua pureza. Mas, com o correr do tempo, arriscaram-se pouco a pouco a misturar-se com os habitantes dos vales, onde estavam os filhos de Caim, os descendentes de Caim. Esta associação produziu os piores resultados. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Ou seja, os filhos de Sete, atraídos pela beleza das filhas dos descendentes de Caim, desagradaram ao Senhor, casando-se com elas. Muitos dos adoradores de Deus foram seduzidos ao pecado pelos engodos que constantemente estavam agora diante deles, e perderam seu caráter peculiar e santo. Misturando-se com os depravados, tornaram-se semelhantes a eles no espírito e nas ações. As restrições do sétimo mandamento, né, que é o casamento, do sétimo mandamento eram desatendidas e tomaram, diz a Bíblia, né, de Gênesis capítulo 6, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então não mais casamento, vai lá, pega, igual hoje. Irmãos, estamos vivendo no mesmo mundo que viviam os cananitas, só que somos piores, porque temos o exemplo deles, né? O mundo de hoje é pior, porque temos o exemplo deles e o castigo que eles receberam, mas o povo não quer nem saber nada. Então tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Sete entraram pelo caminho de Caim, segundo Judas, verso 14. Fixaram a mente na prosperidade e alegrias mundanas e negligenciaram os mandamentos do Senhor. Os homens não se importaram de ter conhecimento de Deus. Em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Por isso Deus os entregou a um sentimento perverso. Romanos 1, 21, 28. O pecado se propagou largamente na terra como uma lepra mortal. Olha como aconteceu. Então, por que veio o dilúvio? É porque o povo remanescente de Sete, o povo de Deus remanescente, que moravam lá no campo, lá nas montanhas de cima, lá separado dos habitantes, os descendentes de Caim, começaram a se misturar, a imitar o mundo dos seus prazeres. Começaram a derrubar as barreiras que separavam eles com os filhos de Caim. E daí a maldade se generalizou, né? É o pecado da fornicação, adultério, o pecado da glutonaria, desrespeito para com Deus. Essa mistura produziu os piores efeitos. E daí Deus diz assim: não vou mais contender com o homem. Aí Deus chamou Noé e sua família para preparar a arca. E assim a família de Noé escapou. E essa raça pecadora, rebelde, soberba,
todos eles morreram, inclusive muitos que estavam que morreram no dilúvio eram antigos membros da igreja do Senhor, antigos membros da igreja que Sete dirigia, o povo remanescente que se perdeu, se separaram de Deus e se juntaram aos mundanos, casando-se com as mundanas, imitando as mundanas. Tantas irmãs na igreja hoje querem imitar as filhas de Caim, sim, querem andar de qualquer jeito, short, bermuda, biquíni nas praias, mostrando tudo. Você vai entrar no caminho de Caim, Judas, verso 14. É isso, o pecado da prostituição. Prostituição ativa e prostituição passiva. Sim, ativa quando a mesma vai e pratica. A prostituição de outra forma é você postar teu corpo lá no Face, nas redes sociais, no Instagram, mostrar teu corpo, mostrar o que você tem em biquíni, ou, né, 2 pecinhas, vai lá na praia. E aí você está, né? Você está no caminho de Caim. Sim. Então a questão lá da carne, do adultério, da fornicação, foi também a base da destruição dos antediluvianos. Sim. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Então por quê? As irmãs lá, talvez lá no tempo de Sete, não estavam se vestindo do jeito que as canitas, descendentes de Caim, se vestiam. Aí começaram a desprezar, né, as irmãs da igreja, que eram mais simples, né? E começaram a tomar para si mulheres da descendência de Caim. Ficaram assim, iludidos. O engodo da prostituição, da fornicação. E ela diz que eles não mais agora tinham restrição do 7º mandamento. Casavam de novo, pegava esse, pegava outra, e vem. É assim. Então, isso está acontecendo na casa de Deus hoje. Está acontecendo. A igreja adventista era uma igreja muito peculiar, muito separada. E daí alguém teve a ideia, não, vamos encurtar mais o vestido, vamos encurtar um pouco. Porque vocês estão tão feias assim, vamos encurtar. Em vez de ficar lá no meio da perna ali, né, entre a batata, na canela, né? Como sai na canela, vestidos longos. Não, vamos encurtar um pouco. Aí vão encurtando. Ah, tem que ter no joelho. Não está satisfeito no joelho. Tá, um pouquinho mais acima do joelho. Não está mais satisfeita acima do joelho? Encurta mais. Olha como as mundanas andam. Está mostrando tudo. Isso não é nada. Deus quer o coração. E aí nossas irmãs entraram no caminho de Caim. Entraram pelo caminho de Caim. E os homens, os maridos também adventistas, no geral também, que são carnais, no geral, né? Não são todos, mas são carnais, não dizem nada, enfim, ficam admirando, né? Vendo, olha, minha esposa está assim e tal. Infelizmente, não falam nada. E às vezes eles não têm voz. Quem tem voz é a mulher, que domina eles também, né? Infelizmente também. Dizendo, eu vou colocar essa roupa, que Deus só vê o coração, tá bom, pode colocar o vestido, tá certo. Olha lá, a mulher vai e coloca. Aí vai entrar no caminho de Caim, e Satanás vai dizer, sabe, por que não colocou um pouquinho mais alto? Porque quando você senta, aí você só vai mostrar a perna aí. E como na igreja adventista, agora nesse tempo ali, é mistura entre homens e mulheres na mesma cadeira, no mesmo assento, né, mistura. A pessoa senta ali de lado, aí mal vestida, aí tem um homem do lado, que eu vejo muito errado isso, um irmãozinho do lado e a irmã do lado aí, mini saia, senta, saia sobe, aí sem querer tu vai pegar a Bíblia, pode tocar na coxa, no muslo da irmã, enfim, isso é totalmente fora do lugar, totalmente, vai passar beber água, vai no banheiro, aí vai passar na tua frente com essa mini saia ali, né, às vezes passam de costa, mostra bumbum praticamente no teu rosto,
que já vi essas coisas, né? Porque não é nada de outro mundo. Só que as pessoas veem isso, eles acham normais. Algo normal é normal, mas não é normal para Deus. Bom, não é normal. Bom, sorte, a nossa pequena igreja aqui é bem mais conservadora, né? Não vê essas coisas assim, bem, né? Bem mais conservadora. Nós estou falando das igrejas das cidades grandes, onde as filhas de Sete, da igreja de Deus, entraram no caminho de Caim. E os homens também vão no mesmo sentido. Entraram pelo caminho de Caim. Judas capítulo 11. É totalmente assim, irmãos, você vê a prostituição, a abominação, prostituição ativa, a pessoa vai, faz, e prostituição passiva, a pessoa sabe o que está fazendo. Ela coloca essa roupa sabendo, ela sabe. Ela olha no espelho, ela vê as formas, vê tudo. Ah, assim que vou mesmo para a igreja, assim que também vai para o trabalho, assim que vai para a rua, e vai na praia, nem se diga, na praia mesmo é nua. Os homens também andam nu, com cueca, nojo. Andam de cueca nas praias. Ah, é praia. Sim, é um lugar público, tu vai andar de praia, mostrando tudo, você de cueca. Que nojo, que vergonha. Ah, ele é ancião, ele é pastor, então não importa, é nojo, dá nojo. É uma coisa nojenta. Sim. Então você é um homem, não sei por que vai andar de cueca na praia. Será que ele está querendo atrair, fazer pecar as irmãs? E a mesma coisa vai para a mulher também. Isso não se vê bem isso aí. Você é casado, vai lá. Né? Eu não vou. Mas eu morava na cidade de praia. Eu morava em Navegantes. E eu sei como que vai, como essas coisas vão. Então uma vez eu estava na praia. De princípio, eu ia lá, não sentia essas coisas, mas depois eu comecei a pensar, Deus começou a tocar no meu coração, sabe o quê? O que eu faço aqui? Isso não está certo. Todo mundo nu aí, duas pecinhas, e rapaz, mas às vezes tu vê as irmãs assim, enfim, os homens também igual. Isso não está certo, irmão. Aí o pecado do sétimo mandamento, prostituição ativa e prostituição passiva. Enfim, é terrível isso aí, terrível. E Deus vendo tudo isso, e o povo de Deus está ali metido nessas coisas, né? Ninguém diz nada, se você fala, aí você é crucificado, você já é apedrejado, aí vai um extremista. A igreja não diz, os pastores fazem, a mulher do pastor faz, o ancião faz, a mulher dele faz, e qual de mal? Tudo isso, irmãos, tudo isso vai atrair o terrível juízo de Deus na sua casa. O que mais fazíamos descendentes de Caim? O que mais? Vamos em Profetas e Reis. Olha, antes de entrar nessa parte ali, eu vou voltar sobre o pecado da prostituição. Irmãs, vistam-se bem. Esposos, né? Homens, né? Perdão. Irmãos casados, cuida da tua esposa. Cuida dela. Cuida. Olha para ela, porque você também vai ter que responder um dia. Cuida dela. Tá? Você vai para a praia? Eu não vou mais. Né? Só se fosse uma praia assim que eu sei que não vai ter gente ali, tá? Eu não vou mais. Eu sei como o que estão nessas praias, né? Geralmente pessoas nuas. Que vão lá, tal, mas eles veem normal. Eu não vejo normal, eu vejo muito nojo isso aí. Um homem de cueca na minha frente, uma mulher de calcinha. Isso não pensa, não entra na minha mente. Não entra. É antibíblico. Ah, Leonel, um santo. Oh, agora, aí você acha santo. Não é que me acho santo. Tu acha normal um homem entrando homem, o cara vem falando de cueca na minha frente, assim, sem nada, e uma mulher vem assim, meu senhor, vem cá, senhor. Tava falando aí de cueca e de calcinha e sutiã na minha frente.
E eu vou achar normal. Se eu acho normal é porque eu estou no mesmo nível. No mesmo nível. E isso é condenado pela palavra de Deus. Tem que se vestir. Tanto assim, quando Adão e Eva pecaram, buscaram alguma coisa para se tampar. Porque a glória de Deus se retirou-se deles e eles se acharam nus. Eles eram esposos, podiam dizer, nada mais, nada faz. Vamos ficar assim mesmo. Tiveram vergonha. E hoje, Satanás tomou conta desses homens e mulheres nesses últimos dias. Satanás dominou a mente dessas pessoas de tal maneira, que as pessoas andam nuas na rua, nuas na praia, batem foto, botam ali, e são muitas vezes pessoas com a Bíblia na mão, e eles acham normal porque o inimigo tem total domínio sobre a mente dessas pessoas. Entraram no caminho de Caim, são dominados por legiões de demônios. Isso é forte, né? Está dizendo que andamos assim na rua porque os demônios nos dominam? Bom, eu sei que não é o Espírito. O Espírito nunca inspiraria a uma irmã dizer assim, olha, tira a tua saia, tira a tua blusa e vai lá na praia e anda de calcinha e sutiã diante de todo mundo e eles faz umas fotos, tá? Bate umas fotos aí, manda nos Face e aí fazendo uma prostituição passiva. A gente vai ver, as pessoas vão cogitar, vai pensar um monte de coisa e um dia você vai responder por cada um desses pecados que você botou lá no Face e as pessoas pecaram porque você foi usado pelos demônios. E isso vai tanto para os homens que vão fazer malhação, vai lá. Aí peito ali, pá, músculo. Aí bota uma cuequinha ali e vai na praia. Nojo! Coisas do demônio! Aí bate uma foto e tal, e aí vem lá com uma garota ou esposa, às vezes a acompanhante lá, amante lá. Aí foto bate lá, e as mulheradas olhando, cogitando e desejando. Você um dia vai se levantar e será cobrado por cada um desses pecados que você ajudou que outros fizessem. Se tornou um agente do próprio Lúcifer para levar outros a pecar. Esses são os pecados que você tem que denunciar. Não adianta dizer, ei gente, deixem de pecar. Tem que dizer o pecado pelo nome. Vocês querem ver por que chegou o dilúvio? Você quer ver mesmo? Vamos lá. Bom, é um estudo mesmo. O estudo vai finalizar na hora que finalizar. Não sei quanto tempo vai finalizar. Finaliza na hora que finaliza. Mas vamos tocar no assunto. Já que estamos tocando, vamos fazer uma coisa completa. Não um estudo de meia boca. Se finalizou a 10 horas, amém. Se finalizou antes, amém também. E depois vocês vão ouvir, analisar. Tá? Olha só o que diz assim. Gênesis 6, né? Gênesis 6. Ok? Verso 2. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, bonitas. Tomaram para si esposas de todas as que escolheram. E o Senhor disse, o meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Por isso os dias serão de 120. Então, quando que Deus falou isso? É quando o povo remanescente, aquele povo de Sete, que morava lá no campo, lá nas montanhas, separado da descendência de Caim, começaram a pegar mulheres para si, cobiçaram as filhas lá do mundo. Aí entrou o pecado da carne, da fornicação, da prostituição. Quando as próprias irmãs começaram a dizer, puxa, eu quero ser assim também. Sim, foi isso. Então foi como consequência disso
O pecado se alastrou, não houve mais barreira. Aí Deus diz assim, olha, vou ter que fazer alguma coisa assim, não tem mais jeito. A própria igreja está numa situação dessa, tenho que fazer alguma coisa. A própria igreja. A própria igreja, irmãos. E as pessoas vão dizer, Leonel, você fala muito forte, cuidado. Gente, eu sei. O homem que anda na praia por aí, mostrando tudo, com cuequinha, e a mulher que anda com calcinha sutiã, com certeza absoluta, não é inspirado por Deus. Ele podia até nem imaginar que não está sendo guiado por Deus. Ele podia nem pensar, mas não deixa de ser um instrumento do próprio diabo. Porque Deus nasceu. Até no pecado lá, Gênesis capítulo 3, foram lá, pegaram algumas folhas para se tampar. E hoje o pecado é tão terrível. O povo é tão terrível, nem mais se preocupam para se tampar. Não, é assim mesmo. Tu tá bem. Olha, todo mundo faz. Faz também. Gente, isso é sério, hein? Isso é sério. O que mais fazia a descendência de Caim? O que mais faziam? Vamos agora na Patriarcas e Profetas, página 55. A poligamia foi logo introduzida. Olha, poligamia, várias esposas, pecado da carne. Da carne ali, da prostituição. Poligamia, várias, gaminha, matrimônio. Então, poligamia, um relacionamento múltiplo, né? O homem com várias mulheres, ou uma mulher com vários amantes. É assim mesmo. Então, a poligamia fora logo introduzida. E juntamente com a poligamia, veio também o povo de Deus lá, com Sete, que eram vegetarianos, né? Deixaram de ser. Eram guardadores do sábado, né? Deixaram de guardar o sábado do jeito que Deus foi. Eles aguardavam o Messias. Então, esse povo lá de Sete, que tinha uma vida simples, que defendia a Deus, defendia campo, defendia alimentação, defendia a separação do mundo, eram todos adventistas. Eram adventistas do sétimo dia. Aguardavam o Messias, o primeiro advento, guardavam o sábado do sétimo dia, tinham uma vida simples ali no campo, né? E tinham uma vida normal de um regime vegetariano. Todas as doutrinas adventistas que nós temos. Então deixaram de ser um povo peculiar, deixaram de guardar o sábado do jeito que tem que ser, né? Deixaram, e como nós hoje estamos fazendo, deixaram de se vestir do jeito que tinha que se vestir. E aí começaram a cobiçar as modas das filhas de Caim. Oh. E daí essa poligamia também era praticada pelo povo de Deus, que deixou de ser o povo de Deus, que se apostatou, entrando nas fileiras de Caim. Judas, verso 11, entraram pelo caminho de Caim. Gente, então se eles entraram pelo caminho de Caim, é que eles não andavam no caminho de Caim, eles entraram. O que mais faziam? Olha o que faziam eles aí. A poligamia fora logo introduzida, contrária às disposições divinas dadas ao princípio. O Senhor dera a Adão uma só esposa, mostrando sua ordem a tal respeito. Mas depois da queda, os homens preferiram seguir os seus próprios desejos pecaminosos e, como resultado, o crime e a miséria aumentaram rapidamente. Nem a relação do casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Quem quer que cobiçasse as mulheres ou as posses do seu próximo, tomava-as pela força, e aí vem lá Meque, né? Pela força, e os homens exultavam com suas ações de violência. Deleitavam-se na destruição da vida de animais. E o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana
com espantosa indiferença. O que eles faziam mais, além de não guardar o sábado? O que mais faziam esse pessoal lá do Caim? Eles também eram devoradores de carne. Deleitavam-se na destruição da vida de animais e o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos. Agora, quando que Deus deu a permissão de comer as carnes puras, tirando o sangue e a gordura dessa carne? Depois do dilúvio. E quando Caim e seus descendentes começaram a comer carne sem permissão? Antes do dilúvio. Comiam sem permissão. E o que fazia essa carne? Tá bom, a carne vai fazer eles mais carnais, mais cruéis e mais sanguinolentos. Derramavam sangue, eram mais cruéis. Com certeza. Está escrito. Profetas, patriarcas e profetas, página 55. Daí temos a linhagem dos perdidos. Temos Adão, Caim, número 2, Enoque, 3, Irade, 4, Meusael, 5, Metusael, 6, e Lameque, 7. Na linhagem dos salvos, o número 7 pertence a Enoque. E na vida de Enoque, encontramos um homem que alcançou a perfeição no meio de um mundo dominado pelo mal e foi trasladado. Número 7 significa perfeição, completo. Na linhagem dos perdidos, temos também o número 7, que é Lameque. Porque vamos contar. Adão, Caim, Enoque, 3, Irade, 4, Meusael, 5, Metusael, 6 e Lameque, 7. Só que quando chegamos no Lameque, em vez de ver perfeição para Deus, vemos uma depravação total da raça humana. Depravação com Lameque. E com Enoque, que é o número 7, Judas, né? Judas vai falar sobre Enoque 7, sétimo desde Adão. Daí vemos que Lameque é o sétimo também, de Adão, na linhagem de Caim, de Adão até Lameque, dá 7. Então vemos uma depravação. O que ele fez? Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e o nome de outra Zilá. E Ada teve Jabal. Ele foi o pai dos que habitavam em tendas e dos que têm gado. Então ele primeiro a criar gado, né? Qual é o motivo? Podemos imaginar aqui nesse caso que eles criavam o gado aqui para corroborar o que Lenoir diz aqui na Profetas e Reis, página 55. Eles comiam a carne dos animais, dos gados ali, tá? Comiam o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis. Então, primeiro está criando esses animais ali, provavelmente para comer. Bom, eles comiam mesmo, não é provavelmente, eles comiam. Desculpa a palavra provavelmente ali. Eles comiam carne, né? Sem permissão. Estou falando aqui antes do dilúvio. Qual mais? O filho de Lameque, Jabal, pai dos fazendeiros, pai dos que criam gado para o churrasco aí. Tá? O que mais? Aí vem Jubal. E o nome do seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos que manuseiam a harpa e o órgão. Aquelas músicas toda deturpada. Não é música para dar louvor a Deus. Ele criava esses instrumentos, manuseavam esses instrumentos, o órgão, a harpa, etc. Só para depravação. Lembrando que aqui estamos na linhagem dos perdidos. Então a música falsa vem daí. E como eles moravam na cidade que Caim edificou, porque Caim teve seu primeiro filho e ele edificou uma cidade.
e chamou o nome da cidade de Enoque conforme o nome do seu filho. Então, todo esse pessoal ali moravam na cidade, ou também existe a possibilidade que eles também tenham construído outras cidades no vale. Outras cidades no grande vale. Enquanto os filhos de Sete moravam no campo, lá nas montanhas, lá em cima, separados deles. Até o ponto que Deus, os filhos de Sete se separaram de Deus, começaram a imitar os cananitas, e aí saíram lá de onde estavam e se misturaram com os habitantes do vale, né? Das cidades ali. Certo? Então aqui, as músicas terríveis que se tocavam nessa cidade, ou nessas cidades, plural, que os descendentes de Caim edificaram, então o precursor, o maestro deles aí era Jubal. Mas também teve outro. E Zilá, que é a outra esposa de Lameque, teve também Tubal-Caim, que em hebraico significa ser destruído ou levado como Caim. Olha o nome terrível. Tubal-Caim, que é também um instrutor de todo artífice de bronze, de ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. Então, Tubal-Caim é aqueles que inventaram as armas. As armas que fazem as violências nas cidades. Nas cidades ali, ó. Então aqui você vê uma confusão. Gente, isso é Gênesis. Gênesis está descrevendo a situação do Salvador da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, das cidades ali de Belém, de Nova York, todas as cidades com violência, muita violência, poligamia, fornicação, adultério, todo tipo de coisa, uma alimentação errada, música errada e, além disso, a violência provocada pelas armas. Está aqui, Gênesis 4. Está tudo aí. Ok? Aí vamos ver aqui o que significa esses nomes ali. Ok? Os descendentes dele, da linhagem de Caim também, né? Também são 10. Tá? Do outro também são 10. Adão, que significa o homem. Caim significa a possessão. Enoque significa o iniciado. Nesse caso de Caim, é o iniciado na maldade. O iniciado para fazer maldade. Irade significa errante, fugitivo. Meujael significa castigado, ferido por Deus, abatido, atribulado. Metusael significa morto por Deus. Lameque significa força para fazer maldade, ou jovem forte. Lameque significa isso, força ou jovem forte. Mas nesse caso, força para fazer maldade. Ele mesmo diz, Gênesis 4:23, Lameque disse às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida e um jovem pelo meu sofrimento. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. Então, lógico, ele usava sua força para matar, para destruir, né? Para fazer tudo de acordo com sua força. E aí, daí você vê que aí essa força de Lameque era só usada para fazer a maldade. E essas são as duas mulheres. Também ele introduziu, né? Lameque foi o sétimo desde Adão, é o clímax da maldade. Enoque, que foi o sétimo na linhagem dos salvos, é o clímax da perfeição. Ele se viveu com Deus 300 anos sem desviar nem à direita nem à esquerda até que o Senhor o tomou. Enquanto Lameque é o clímax do mal, uma degeneração da raça humana, introduzindo poligamia, mais violência, música errada, enfim, um monte de coisa. Ok? Veja que diz agora, o que significa o nome da sua mulher? Ada significa enfeite, ornamento, vaidade, soberba. Então, as maquiagens, os enfeites, vêm dali. Vem lá da linhagem de Caim. Enfeite, ornamento, joias, vem dali.
É só você ler a tua Bíblia e você verá que tudo está aí em Gênesis. A alimentação verdadeira e a alimentação errada. A vida no campo e a vida na cidade. A vida simples do servo de Deus e a vida extravagante com enfeite, ornamento, vem da mulher de Lameque, Ada. O casamento entre o homem e a mulher e aquela depravação que você vê hoje, monte de amantes, amantes e amantes e tal, desrespeito ao matrimônio, ao casamento, tudo está aí. Enquanto a Bíblia mostra o certo, também mostra como os homens faziam o errado. E que mais? Vamos ver. Jabal significa conduto, fluindo para ser arrastado. Jubal significa ser levado, como torrente. Zila significa sombra, oscuridade, crescer em oscuridade, a sombra da morte, sombra da oscuridade. Não é sombra, é sombra da morte, sombra do pecado. É o que significa o nome Zilá, que é mãe de Tubal-Caim, né? E Tubal-Caim é ser levado ou destruído como Caim, Tubal-Caim. Então, nós vemos a Ada, por isso o nome dele está aí. Por que Deus colocou? Por que Deus colocou essas mulheres aí? Não é sem razão. Para mostrar que na linhagem de Caim você vai encontrar tudo nos últimos dias. Como Jesus diz em Mateus capítulo 24. Como foi nos dias de Noé, vai ser também nos dias de hoje. Tudo que você vê. A depravação moral, adultério, fornicação, má alimentação, soberba contra Deus, aí tem Ada, soberba, enfeite, maquiagem, né? Ornamento. Ornamento, sabe o que é ornamento, né? Joias, etc., enfeite. Tudo isso vem de lá. E tudo isso vai nos levar, e vai levar as pessoas que praticam, não a nós, né? Os que praticam, vai levar para a sombra da morte e daí serão destruídos como Caim. Daí temos a frase dos perdidos, com os nomes deles. O homem, Adão, né? O homem, longe de Deus, separado de Deus, diz assim: adquirir, tenho possessão, tenho muitas posses. E se torne um iniciado nas coisas do mal, Enoque, né? Na linhagem de Caim, o terceiro, né? O iniciado para praticar o mal. Ele anda errante e fugitivo, Irade. É castigado, ferido por Deus, abatido, anda atribulado, Meujael. É morto por Deus no seu juízo, Metusael. Ele diz: pela minha força vou prevalecer, vou matar, vou destruir, Lameque. Lameque. Anda e vai ser arrastado, destruído, né? Arrastado e destruído, Jabal. Vai ser levado com uma torrente e finalmente ser destruído como Caim. Daí você vê Jubal e Tubal-Caim, os 10 aí. E as mulheres ali, né? Você pode combinar, colocando Ada, anda, as pessoas não somente prevalecem pela sua força, a Lameque, mas anda com a soberba, na vaidade, né? Na vaidade. E vai ser levado, arrastado pela sombra da morte, Zila, e finalmente será destruído como Caim, Tubal-Caim. Mas também nós entendemos que nos códigos bíblicos, entendemos que Deus também colocou o código também para os que vão ser salvos. Tá? Código para aqueles que vão ser salvos. Agora vamos ler o código dos salvos, os descendentes dos salvos, aqueles que vão herdar a vida eterna, que somos nós, né? Todos nós, em nome de Cristo Jesus. Nós não somos da descendência de Caim, nada com Caim, nada. Nada com Ada, soberba, enfeite, ornamento,
enfeite, maquiagem, essas coisas, nada. Ada, se isso vem de Lameque, mulher de Lameque, né? Nada de andar com a sombra da morte, Zilá, e para jamais ser destruídos como Caim, Tubal Caim, nada, nada, nada. Nós somos dessa descendência aqui agora. A linhagem dos salvos. O homem colocado no jardim do Éden, Adão e Sete, colocado, posto no jardim do Éden, caiu. Lamentou-se, ficou triste, Cainã. O Deus bendito, Malaleel, descerá, Jared. Né? O Deus bendito descerá. Esse Deus bendito é um dedicado, é um iniciado, ensinando a justiça, ou seja, Cristo Jesus, que é um dedicado, iniciado, ensinando a justiça, Enoque. Sua morte trará, a morte do Deus bendito que desceu, no caso de Gênesis 5, descerá, Jared, sua morte trará. Mas já para nós, 2024, sua morte trouxe. Para eles, Gênesis 5 lá atrás, que foi profético, sua morte trará Matusalém. Trará força, fortaleza, Lameque. Também paz, descanso, alívio e sossego, Noé. Então você tem Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Mas as pessoas vão dizer, irmão, por que tem um Lameque lá na linhagem de Caim e um Enoque também, e aqui também temos um Lameque e um Enoque? Sim, mas dependendo do contexto. Do contexto do Lameque lá de Caim, é alguém que usou a força para matar. Ele mesmo diz. Usou a força, porque Lameque significa forte, jovem forte, força. Ele mesmo usou a força para matar, para introduzir uma série de coisas. A poligamia e um monte de coisas erradas. O Lameque lá na linhagem de Caim é o ápice, o clímax da maldade, do mal. É o ápice do mal. Enquanto o Lameque na linhagem salva, a morte de Cristo, sua morte trará força e fortaleza. Então, sua morte nos fortifica. Aí você vê dois contextos totalmente diferentes. Ok? E o Enoque na linhagem santa, que é o sétimo na linhagem santa, é um dedicado a Deus. É o iniciado ensinando a justiça. Sim, então não tem nada... Ou seja, tem uns nomes ali, mas o contexto é totalmente diferente. Totalmente diferente. Ok? É como no português, né? Só um exemplo ali, só um exemplo bobo, né? Tipo, manga tem manga e manga. É manga de uma camisa e manga para comer. Não confunda Enoque com Enoque. Enoque com outro Enoque e Lameque com outro Lameque. Tem um Lameque dedicado, né? Usando sua força para matar, para destruir. E o Lameque que é a mesma força para nos fortalecer, que é o sangue de Cristo. O homem posto no jardim do Éden caiu, ficou triste, lamentando-se. Mas o Deus bendito descerá para ensinar a justiça e sua morte, a morte de Deus, trará força e fortaleza, paz, descanso, alívio e sossego. Ou seja, quando os hebreus liam Gênesis 5 e vendo os seus nomes, eles diziam isso. O homem posto no jardim do Éden caiu, lamentou-se, mas o Deus bendito descerá para nos ensinar a justiça, mas sua morte trará força, fortaleza, paz, descanso, alívio e sossego. Aí quais são os nomes? Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. O homem posto no jardim do Éden caiu. Caiu em quê? Caiu em tentação. Lamentou-se. Cainã. Mas o Deus bendito, Maalaleel, descerá, Jared, para nos ensinar a justiça, Enoque. Sua morte, a morte de Deus, que é Jesus,
trará força, fortaleza, paz, descanso, alívio, que é Lameque e Noé. Para Caim, como que é Caim? Totalmente diferente. O homem, longe da presença de Deus, fugindo, correndo da presença de Deus, diz: adquiri, tenho bem, rico sou, tenho possessão, não preciso mais de ti, como um anjo cego da Odisseia. O anjo cego da Odisseia mais ou menos está dizendo o mesmo. Rico sou, adquiri muitos bens, eu não preciso de ti. É o iniciado nas coisas do mal. Aí você vê Caim e Enoque aí. E o iniciado, um dedicado para ensinar a maldade. Irade, anda, errante e fugitivo. É castigado e ferido por Deus, abatido, tribulado. É morto por Deus e no final será morto por Deus. E ele mesmo diz: pela minha força vou prevalecer. Usarei minha força para fazer a maldade. Lameque. Ok? Lameque. Continuando. É levado, arrastado, levado como uma torrente para a sombra da morte, e no final será levado e destruído como Caim. Aí você vê os nomes ali: Adão, Caim, Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque, Jabal, Tubal, Zila, Tubal, Caim. Também tem um Ada aí também, que é a soberba, o infete, o ornamento, enfim. É isso, quando as pessoas liam isso antigamente, como eles falavam hebraico, sabiam exatamente o que eles estavam lendo. Que o homem longe de Deus tem tudo isso, arrastado, ferido, atribulado, etc. E o homem com Deus tem isso no final, né? Tudo, né? Começou, caiu, lamentou-se, mas o Deus bendito descerá para ensinar a justiça e sua morte, a morte de Cristo, né? Trará força, fortaleza, paz, descanso, alívio e sossego. Amém. Aí você vê os 10 nomes aí da linhagem santa e os 10 nomes da linhagem de Satanás, através de Caim. Que Deus nos abençoe ricamente. Que não sejamos nada, não pegamos, não, irmãos, pelo amor de Deus, não tenhamos nada com Caim. Nada, nada, nada mesmo. Mas Satanás vai te tentar. Ele vai nos tentar. Para que tenhamos alguma partícula com Caim, alguma coisa com Caim. Mas em nome de Jesus vamos repreender o inimigo para que sejamos os vencedores da linhagem santa. Vencedores. Olha como finaliza. No final teremos paz, alívio, descanso e sossego em nome de Cristo Jesus. Com essas palavras vamos fazer a oração final. Eterno Deus, Pai nosso que está nos céus, louvado, engrandecido, adorado seja teu santo nome, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por codificar essa mensagem que passa muito despercebida. Quase ninguém percebe, quase ninguém vê, mas está tudo ali. Logo nos primeiros 5 capítulos de Gênesis, o Senhor diz que no final teremos todo paz e descanso. Começou bem, criação, o Éden e tal, e vai terminar bem. Então, com a mensagem codificada, de Gênesis 1 a 5, nós temos o plano da salvação descrito ali. Começou bem. Oh, maravilhoso. O homem caiu. Ou se caiu. E nós nos lamentamos. Mas o Deus bendito desceu para nos ensinar a justiça e a morte do teu filho, que é também nosso irmão. Nos traz força, paz, descanso, alívio, sossego, vida eterna. Em nome dele nós clamamos, Senhor, para que façamos parte dessa linhagem santa. Na verdade, através do sangue de Cristo, somos parte, fazemos parte. E estamos aqui para te agradecer por ter nos resgatado do caminho largo de Caim para o caminho estreito. Agora, ajuda-nos a permanecer fiéis, 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 até a tua volta. Fiéis, fiéis e inabaláveis, inabaláveis, nem olhando para trás, nem à direita nem à esquerda, mas sempre orando para o alto, onde está o nosso galardão.
Em nome de Cristo Jesus. Ó Senhor, abençoe também as famílias aqui representadas, cada família aqui, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los e que os planos do inimigo para derrubar essas famílias que estão ouvindo essa mensagem, que esses planos do inimigo sejam derrotados, pisoteados. Sim, e que o sangue de Jesus prevaleça. Nós queremos ser salvos, queremos estar contigo, Senhor. Queremos que o plano de Gênesis 5 se cumpra em nossa vida. Passo cego, vida eterna, que é Noé, símbolo de... O próprio nome diz, no final, vai trazer paz, força, que o Deus bendito que desceu, que é Cristo Jesus. Para isso, para nós. Obrigado por essa mensagem, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, porque que maravilhosa mensagem. Começou bem, e no final, para nós, teus filhos, vai finar bem. Mas para aqueles que não querem saber de ti, o fim dele não vai ser Noé. O fim dele será Tubal Caim, destruído como Caim. Tenha misericórdia do teu povo, que o sangue de Cristo nos salve, e nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. E teu povo, todos nós dizemos amém, amém. Glória ao Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus.